Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta ao primeiro módulo de redução e gerenciamento do estresse. Hoje a gente vai estar trabalhando com outras práticas recomendadas por grandes universidades do mundo inteiro para nos auxiliar a reduzir o estresse. Então, o módulo de hoje a gente vai estar trabalhando justamente algumas sugestões de prática de gerenciamento e administração do estresse. O outro mecanismo que a gente comentou no último módulo, que é a respeito da resposta endócrina com relação ao estresse. E no final a gente vai ter uma prática mais completa para que tu possa utilizar no teu dia a dia para gerar uma vida de maior bem-estar. E como nos outros módulos, eu sempre gosto de começar com uma história. Existia nos países do Oriente um grande samurai. E ele era um grande guerreiro. Diziam que ele era um dos melhores guerreiros daquele governo. E ele foi atrás de um grande sábio, um senhor idoso, que ele queria descobrir porque ele tinha uma grande dúvida se existia o céu e o inferno. E aí ele foi para esse velho sábio no topo de uma montanha e chegou para o velho sábio. Vem cá, o senhor, dizem que foi um grande samurai. Eu gostaria de saber contigo aqui se existe o inferno e o céu. Aí o velho olhou para cima para ele e falou assim: tu é um guerreiro? Zombando do guerreiro, né? Olha como tu tá maltrapilho, parece um mendigo, vai ser um samurai guerreiro. Que tipo de governo é esse que tem um samurai dessa forma? Aí o samurai já começou a ficar pé da vida, começou a desembaiar a espada dele. E aí o grande sábio olhou e falou: nossa, olha essa espada, a espada ela é cega, essa espada não vai me cortar meu pescoço de jeito nenhum. Aí o samurai tirou a espada, ele foi, começou a gritar com raiva para cortar o pescoço do velho, e o velho gritou: abriram-se os portais do inferno. Aí o samurai, se dando conta daquilo, guardou a espada, respirou, fez uma reverência a esse grande sábio, e o grande sábio, o mestre, ele falou o seguinte: abriram-se as portas do céu. Então, como vocês podem ver nessa história, o céu ou o inferno, ele é criado muito pelo estado que nós vivemos. Nós podemos fazer a nossa vida um céu ou fazer de nossa vida um inferno. Isso quer dizer que a gente pode cultivar estados de céu na nossa vida. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje, alguma das práticas volitivas para que vocês possam criar o céu na vida de vocês, um estado de tranquilidade e de equilíbrio. Mas antes de a gente começar, eu gosto sempre de fazer aquele check-out, sabe? Aquele check que tu vai sentir de como tu está nesse momento. Então observa, de 0 a 10, nessa semana, hoje, como tu está te sentindo? De 0 é nenhum nível de estresse, é totalmente zen e tranquilo, e 10 no nível máximo de estresse. E lembra desse número para quando tu te observares depois de todas as práticas. Mas aqui a gente vai começar então com a parte 2 desse módulo de redução e administração do estresse. A gente vai começar com as recomendações das maiores universidades americanas, como Stanford, Harvard, entre outras, de práticas para criar uma vida mais positiva e uma vida plena de sentido. Vocês lembram da fórmula da felicidade que nós falamos no último módulo? E lembram do que aquela grande pesquisadora da Universidade da Califórnia comentou? Que as atividades intencionais, mudanças volitivas, oferecem as melhores perspectivas para aumentar e sustentar a felicidade. Mas para isso são necessários esforço concentrado, compromisso consistente. Isso quer dizer que somente as atividades intencionais podem gerar mudanças sustentáveis no bem-estar e na felicidade. Então eu vou compartilhar a partir de agora com vocês essas atividades intencionais. Então são atividades que vocês podem se engajar para melhorar a qualidade de vida e auxiliar na administração do estresse. E começando com a primeira atividade, além das atividades que nós conversamos na semana passada, como a respiração diafragmática, como o relaxamento profundo, está o exercício físico.
E eu posso falar isso com bastante propriedade. Num primeiro momento da minha vida, eu joguei esporte competitivo, joguei por grandes clubes no Brasil, por Franca, pelo Paulistano, joguei também, tive passagem na seleção brasileira, nos Estados Unidos e na Europa, e eu sei da importância do exercício físico equilibrado. Minha primeira formação também é dessa área nos Estados Unidos, em ciência da saúde e do exercício. E ainda trago uma importância maior ainda com o trabalho de psicologia depois da minha formação aqui no sul do Brasil, justamente vendo os benefícios e o impacto que o exercício físico tem no nosso humor e no nosso estado de bem-estar. Hoje, muitos bons psiquiatras e psicólogos, eles recomendam antes de qualquer sugestão de alguma química ou remédio a prática de exercício físico. E aqui vão, de acordo com o Departamento de Saúde americano, tá, alguns dos benefícios com relação à prática de exercício físico. Então, o primeiro benefício que reduz depressão e ansiedade. Aumenta os nossos níveis de dopamina e serotonina, que são as, vamos chamar assim, as inas, né? Dopamina e serotonina são substâncias ligadas ao nosso bem-estar, que estão diretamente ligados a algo que eu já mencionei antes, que é o BDNF, que quando a gente fica sedentário por muito tempo, ou até mesmo muito tempo sentado, por isso eu te convido também durante todos os workshops, tu pode levantar, sentar, mexer, até mesmo caminhar vendo esses vídeos. A gente, muito tempo sentado, mais de 20, 30 minutos sentado sem um objetivo em si, a gente começa a produzir menos BDNF, que é precursor de serotonina. Ao mesmo tempo, o exercício físico ele reduz a pressão, a glicose e o colesterol. Melhora a nossa função cognitiva, reduz vários riscos de doenças e morte e libera endorfinas, que é uma outra ina que eu chamo, que faz muito bem para a gente, que faz a gente se sentir, ter aquela sensação depois do exercício de bem-estar, de missão cumprida. E isso faz com que a gente tenha uma melhora no bem-estar geral. Eu digo, e já mencionei isso antes, no futuro, o profissional da educação física ele vai ser muito valorizado na nossa sociedade, até mesmo como medidas de prevenção. Eu compartilho com vocês aqui as diretrizes da American College of Sports Medicine, que é a ACSM, que é uma instituição de muita credibilidade no mundo, com relação à recomendação de exercícios. Esse programa ele não é específico para aprofundar no exercício físico e nem na prescrição de exercícios físicos. Então eu convido vocês a procurarem um médico, a procurarem um profissional de educação física, até mesmo de fisioterapia, para que vocês possam se engajar no programa que for mais adaptado para vocês, mais prescrito para a tua faixa etária e para as tuas condições de saúde. E sempre lembrando, cada indivíduo é único, então a gente precisa ser tratado também com essa unicidade, com esse respeito. Mas, num geral, a gente precisa trabalhar durante a nossa semana uma combinação de exercícios cardiorrespiratórios, são aqueles exercícios, por exemplo, como uma caminhada, a corrida, aquelas máquinas de transporte elíptico, a natação. Todos esses, jogar um futebol, um basquete ou algo nesse sentido, todos esses exercícios que a gente faz durante um longo tempo e tem uma continuidade, né, onde a gente ativa um sistema que é o sistema aeróbio, a utilização do oxigênio. A gente também precisa mesclar com exercícios de resistência, onde muitas pessoas utilizam treinos funcionais, utilizam a musculação nas academias, entre outras práticas, para justamente trazer essa resistência muscular, combinando com exercícios de flexibilidade, como alongamento, como até mesmo pilates, que combinam os dois. Muitos exercícios têm muitas possibilidades para a gente. E não esquecendo de algo que é muito importante, são exercícios neuromotores, exercícios de propriocepção, exercícios de equilíbrio, que eles são muito importantes, principalmente quando a gente vai envelhecendo, que a tendência em si é de aumentar o risco, por exemplo, de queda, de não ter tanto controle muscular. E isso é extremamente importante para que a gente mantenha o equilíbrio na nossa vida, e o equilíbrio começa por o equilíbrio no nosso corpo.
Uma segunda sugestão que tem para vocês de prática aqui é sorrir. Sorrir reduz o estresse. Sorrir é comprovado que reduz o cortisol. De acordo com a Universidade de Medicina de Loma Linda, na Califórnia, eles fizeram vários estudos demonstrando que as pessoas que sorriem mais têm níveis menores de cortisol. E aqui eu compartilho alguns dos benefícios do sorriso que foram demonstrados através dessas pesquisas. Aumenta o nosso sistema imunológico, não é à toa que pessoas que estão mais alegres, elas tendem a ficar menos doentes. Reduz os nossos hormônios de estresse, como eu falei, reduz o cortisol. Previne doenças cardíacas, diminui a dor, relaxa os músculos, ao mesmo tempo acrescenta alegria, entusiasmo à vida, reduz a ansiedade e o medo e melhora o humor. Amplia a nossa capacidade de resiliência, que é a capacidade de, mesmo em situações adversas, de nós continuarmos lutando por um objetivo, suportando aquelas condições e alcançando a nossa realização. O sorriso também tende a fortalecer os relacionamentos e aprimorar o trabalho em equipe. Ajuda muito a resolver os conflitos e, acima de tudo, promove a união de grupo. Vocês podem ver e vocês vão entender que talvez em empresas que as pessoas sorriem mais genuinamente, o ambiente e o clima ele é muito mais saudável. As pessoas têm a tendência a adoecer muito menos. E eu convido para vocês agora, nesse momento, a fazer uma experiência. Então eu peço para que vocês fechem os olhos por um instante e pode respirar profundamente. Simplesmente observa o teu corpo, observa como estão as tuas pernas, o teu tronco, os teus braços. Talvez que sentimentos estejam presentes. Observa qual é a sensação que tu tem agora. E aí eu te peço para simplesmente fazer um sorriso. Mesmo que tu não estejas tão feliz ou esteja triste, simplesmente sorri. E observa internamente no teu corpo se tem alguma mudança. Observa se muda alguma sensação em algum lugar. É provável que tenha vontade de sorrir mais. Isso é a prática do sorriso interior. Só observa. Olha como a sensação muda. Muitas vezes o nosso cérebro não consegue diferenciar um sorriso real ou simplesmente do movimento da nossa face. E novamente respira fundo e para de sorrir. Observa se tem alguma diferença nesse momento. É bem provável que tu note bastante diferença. E agora, sorri de novo. Por favor, sorri de novo e observa como tu te sentes. É bem provável que tu note que tem uma transformação sutil dentro da gente. E tu pode utilizar essa pequena prática do sorriso interior em qualquer momento que tu sinta na tua vida que tu esteja um pouco rígido, um pouco fechado, até mesmo se sentindo isolado. Tu pode trazer essa lembrança dessa sensação. Isso é uma prática que vem como, vamos dizer assim, história, ela vem como uma herança das tradições orientais, mas elas já são comprovadas também pela nossa ciência ocidental. Isso não quer dizer que a nossa ciência ocidental tenha resposta para tudo, mas existe muita sabedoria que esses povos do Oriente nos trazem, assim como grandes ancestrais do nosso Ocidente, né? E olha só que interessante, eu pergunto para vocês, de acordo com pesquisas da Universidade do Oeste de Ontário do Canadá, em média, quantas vezes sorri por dia um adulto? Pensa aí a respeito, pensa na tua vida mais ou menos quantas vezes tu sorri. Isso média, é óbvio que tem pessoas com mais ou menos. Interessante que, de acordo com essa pesquisa da Universidade no Canadá, um adulto sorri entre 15 e 20 vezes por dia. E agora eu pergunto para vocês, quantas vezes, em média, de acordo com essa pesquisa, né, isso relevando pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, e tem outras pesquisas na América do Sul também, quantas vezes por dia sorriu uma criança? Pensa no teu filho, no teu aluno, numa criança que tu conheça. Em média, lembrando em média,
300 vezes. O que será que aconteceu com a gente que a gente não se conecta mais com a alegria da vida, que a gente não esboça o sorriso? E é interessante de perceber que tem um médico indiano que chama Dr. Madam Kataria, que ele desenvolveu uma prática terapêutica que se chama Yoga do Riso. Então a gente pode cultivar isso. Então eu convido para vocês agora para assistirem um primeiro vídeo, na verdade, que é um parte de um comercial, e eu te desafio aqui a não rir. Quero ver se tu não ri simplesmente observando essa pessoa sorrindo, porque sorrir é contagiante. E depois tem um segundo vídeo que ele é baseado, ele é desse grande médico indiano que é chamado Dr. Madam Kataria, que desenvolveu o Yoga do Riso, onde trabalha respiração, sorriso e ativação, a lembrança da nossa criança interior. Então eu convido vocês para no dia agora, cada vez mais, lembrarem dessa criança interior, dessa criança que brinca e trazer esse sorriso bonito que vocês têm. E pode ter certeza que esse sorriso vai tocar o coração de alguém. Então observem esses 2 vídeos e a gente retorna com outras práticas aqui e sugestões para vocês. Muito obrigado. Laugh for health. Laugh for healing. It's about time we let go and laugh more. Now, there was a time I looked for something or someone to make me laugh. But when I depended on those external factors, I went days without laughing until I found laughter yoga. Laughter yoga gave me a safe space to connect with others and laugh. And I was so impassioned by it that I became a laughter teacher. I'm going to invite you now in this session of laughter yoga. I want you all to stand in your glory. All right, now I have to say something. When we start laughing, it always feels slightly uncomfortable. So, to help us with that, I want you to do this. What you're doing right now is shooing away all the judges that sit on your shoulders day in and day out judging you. They're gone. The next thing we're going to do, take your hands, spread them wide, and let's go with the feet. 1, 2, 1, 2, 3. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Very good. All right, let's bring it back. Are your hands tingling? We're alive. All right. Now, we have a saying in laughter yoga. Fake it till you make it. But even if you don't make it, it doesn't matter because science proves that regardless of whether the laughter is real or fake, the body makes no distinction. So when you engage in this action called laughter, the body follows suit and you start feeling the emotion connected to laughter.
This is how we actually help decrease the cortisol in our body and increase endorphins. So let's do it. Now, we got to get out of our heads. So we're going to do this laughter exercise called the brainwash. So follow me. Put your hands like this, and we're going to unzip with a sound. Going to open it up. Take your brains. You see it? And now wash. Very good. Okay, let's do another one. We got to get into the nooks and crannies of the brain, so we got something called the mental floss. So you're going to take your floss and put it over your heads, and guess what? Start flossing. Statements are so important and so powerful. We're going to catch our breath. We're going to take a deep breath in, and we are going to say, I am strong. I am strong. Exhale. I am healthy. Inhale. I am strong. Exhale. I am healthy. And one more time. I am strong, and I am healthy. Bring it together, hands on the heart. Thank you. Bom, espero que vocês tenham se divertido como eu me diverti ao ver esses dois vídeos. Realmente sorrir é contagiante, né? E às vezes até o forçar a sorrir pode ajudar às vezes. Então eu convido vocês a diariamente ali, vai escovar os dentes quando acordam, antes de dormir, te olha no espelho e dá um sorriso para ti mesmo, né? Agradece a dádiva da vida, agradece pelo dia que tu tiveste. Isso vai ajudar a mudar, a criar uma química mais propícia ao bem-estar no teu corpo. E é disso que a gente vai falar exatamente aqui agora. O que ocorre no nosso sistema endócrino no corpo? A gente falou antes do sistema nervoso, agora a gente vai falar do sistema endócrino. E o sistema endócrino envolve glândulas do nosso corpo que secretam certos hormônios na corrente sanguínea. E a gente vai falar de um em específico, que é o hormônio do cortisol. Então eu mostro para vocês aqui nessa imagem que é o circuito do estresse. Então, se vocês olharem ali em cima no gráfico, vocês vão ver que existe uma situação de estresse. E essa situação de estresse, ela ativa uma estrutura no nosso cérebro que ela é chamada de hipotálamo, ou até mesmo o eixo completo, que é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, o estímulo vai para o hipotálamo, e aí ela vai, primeiramente ali para o hipotálamo, depois para a hipófise, e aí ela ativa lá embaixo a glândula adrenal. Não se preocupem tanto nesse mecanismo, mas o importante de saber é que a nossa glândula adrenal ela é estimulada a liberar o cortisol, que é o hormônio de estresse que principalmente, está aqui como vocês podem ver na imagem, ele está localizado nas nossas glândulas suprarrenais, em cima dos rins. Então, para entender um pouco desse mecanismo, eu utilizo aqui uma frase, um pensamento do Dr. Robert Sapolsky, da Universidade de Stanford. Numa situação de luta ou fuga, a adrenalina distribui as armas, mas é o cortisol que mobiliza os porta-aviões necessários para o reforço da guerra. O que ele quer dizer aqui? Num estressor ou numa situação estressante da vida,
A primeira liberação que a gente tem química é de adrenalina, para a gente lutar ou fugir. Depois de um tempo que esse estímulo já foi, a gente começa a secretar o cortisol. E esse cortisol permanece na nossa corrente sanguínea por um tempo. Se nós não regularmos o nosso cortisol, isso é um perigo para a gente. O que quer dizer? Isso quer dizer que pode acarretar muitas doenças crônicas. Eu vou dar um exemplo que o Dr. Robert Sapolsky traz no seu livro, que é do salmão. Vocês sabem o que o salmão faz para desovar? Ele nada durante quilômetros e quilômetros contra a correnteza, passando por situações altamente estressantes. E quando ele chega na nascente desse rio, ele desova depois de muitas situações estressantes. E tu sabe o que acontece com o salmão? Depois de 2 semanas, ele morre. Ele morre por intoxicação por glucocorticoides, e sendo um deles o cortisol que nós estamos conversando. Então, o estresse acaba matando até mesmo o peixe e até outros animais também passam pela mesma situação. No entanto, alguns pesquisadores, o que eles fizeram quando o salmão chegou lá na nascente do rio para desovar? Eles pegaram o salmão, cortaram as suprarrenais e largaram novamente no rio. E esse salmão que foi sem as suprarrenais viveram mais 1 ano. Olha que interessante. Então, ligando e comprovando justamente que as suprarrenais e o cortisol estão associados a doenças e até mesmo à morte. Então eu convido vocês não a cortarem as suprarrenais, não quero que vocês façam cirurgia nenhuma, porque a gente precisa até mesmo das suprarrenais e do cortisol para acordar de manhã. No entanto, a gente pode trabalhar e tem várias práticas que nos auxiliam no sentido de redução do estresse. E como é que a gente faz para reduzir o cortisol? Ativar a resposta de relaxamento. Como é que a gente ativa a resposta de relaxamento? Quando a gente está trabalhando simultaneamente o sistema nervoso simpático e parasimpático. Muitas das práticas que nós já fizemos antes, como a respiração diafragmática, o relaxamento profundo e até mesmo o sorriso, eles posteriormente ativam o nosso sistema nervoso parasimpático e a resposta de relaxamento. Mas tem mais uma prática que ela agora foi incorporada nas práticas integrativas complementares de saúde no Brasil, que já é utilizada há milhares de anos por países no nosso Oriente, e agora a ciência ocidental comprova uma forma extremamente eficaz e natural de fazer, que é através das posturas de yoga. Como vocês podem ver aqui na tela, essa é uma revista da Universidade de Harvard, da Escola de Medicina de Harvard, falando como uma introdução ao yoga, dos benefícios que essa prática pode ter na nossa vida. Uma mudança completa, não só no nosso corpo físico, mas uma mudança também na nossa forma de encarar a vida. O que acontece quando a gente pratica o yoga? A gente faz uma pressão sutil nas nossas glândulas e essa pressão sutil auxilia a equilibrar o nosso sistema nervoso, principalmente também o nosso sistema endócrino. De acordo com a Escola de Medicina de Jefferson, uma única aula de yoga pode reduzir os níveis de cortisol. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que muitas vezes, simplesmente ao praticar uma vez na semana, a gente pode reduzir esse hormônio do estresse. E é muito simples. Vocês podem aprender por vocês, eu vou passar algumas posturas para reduzir o cortisol e também eu gostaria de compartilhar com vocês uma sugestão de que busquem profissionais ou lugares na sociedade que tu possa fazer isso. Em breve eu vou compartilhar aqui com vocês os benefícios da prática de yoga. De acordo com o Departamento de Saúde americano, aqui vão para vocês alguns benefícios das posturas de yoga. Melhora muito a qualidade de vida, reduz o estresse, ajuda a reduzir ansiedade, depressão e insônia, diminui frequência
cardíaca e a pressão sanguínea, melhora a condição física, força e flexibilidade, então aqui casa os benefícios psicológicos com benefícios físicos. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu trouxe que estava no site do Hospital Albert Einstein, num programa de redução de estresse no trabalho. E olha o que estava escrito lá. Com o objetivo de melhorar a concentração, o equilíbrio e a forma física de seus colaboradores, o Hospital Israelita Albert Einstein promove, desde setembro de 2003, aulas de yoga para médicos, enfermeiros e outros profissionais que trabalham na instituição. Segundo o coordenador da atividade, Carlos Legal, a empresa Legalas Educação e Qualidade de Vida, os resultados têm sido positivos. Atualmente, o Einstein tem 3 turmas que fazem aula durante 1 hora, 2 vezes por semana. E a atividade acontece no próprio hospital, em uma sala preparada especificamente para a aula. Ele explica. Então, vocês podem ver, óbvio, o Hospital Albert Einstein não é o único. Aqui na minha cidade, em Porto Alegre, existem várias academias de yoga, mas também nas instituições, algumas instituições públicas, eles já estão oferecendo aos seus colaboradores. Como eu mencionei no último módulo, eu participei aqui em Porto Alegre do grupo de trabalho para estabelecer e ajudar a estabelecer as diretrizes da inserção do yoga no SUS. Então ali a gente pôde revisar todos esses benefícios e observar como várias iniciativas estão acontecendo. E a gente poderia até mesmo trazer mais. E aqui nesse programa, e vocês vão receber isso nas apostilas, vão ter algumas posturas que vão auxiliar na concentração, no contato com vocês mesmos e, ao mesmo tempo, ativar a resposta de relaxamento, equilibrando o teu sistema nervoso simpático e também equilibrando os teus hormônios, reduzindo o cortisol. E olha que interessante que eu vou trazer para vocês aqui. De acordo com um médico americano chamado Dr. Richard Krasuski, ele pergunta qual é o dia e horário da semana que tem a maior incidência de ataques cardíacos. Eu não sei exatamente como está isso agora, mas isso já faz talvez uns 10, 15 anos que ele trouxe essas pesquisas. Pensa aí, qual dia e horário da semana com maior incidência? Sabe o que é o interessante? Ele trouxe, de acordo com as pesquisas, que é segunda-feira, que é justamente chamado a Hora das Bruxas. Segunda-feira pela manhã. Imagina, as pessoas assim estão, nossa, eu tenho que voltar e trabalhar. As pessoas estão totalmente estressadas, elas não querem trabalhar. Realmente elas estão por um fio na vida e as pessoas estão precisando relaxar. E sabe qual é uma forma muito efetiva de fazer isso? É a massagem. Tanto tu ires em algum lugar para receber a massagem, né, quanto uma técnica que eu vou ensinar para vocês mais no final desse módulo, que é a automassagem. A massagem ela auxilia na redução do estresse. De novo, de acordo com o Departamento de Saúde americano, vocês podem ver na tela de vocês aqui o benefício, ela melhora o sistema imunológico, diminui os efeitos das dores de cabeça, os efeitos benéficos na diminuição das dores em geral, ajuda a reduzir a ansiedade e depressão, reduz os níveis de cortisol no geral, redução de estresse, né? Melhora a qualidade de vida em pacientes com HIV, tem efeitos benéficos na diminuição de dores no geral, auxilia no crescimento de bebês se aplicada sutilmente, que é uma técnica até mesmo chamada de Shantala, que está sendo resgatada hoje, e em curto prazo, até mesmo em pacientes com câncer, ajuda na redução de dor, promovendo um relaxamento e a melhora de humor. Mas mais importante do que tudo isso, de acordo com uma pesquisa feita no hospital nos Estados Unidos, em Los Angeles, de Cedars-Sinai, ela reduz o cortisol. Ela também é muito benéfica para o nosso sistema linfático. E a automassagem produz os mesmos efeitos. A automassagem libera uma substância chamada de ocitocina. E é sobre essa substância que eu vou falar com vocês aqui agora. Ela foi descoberta por descoberta não, mas foi trazida mais para a mídia por esse grande pesquisador, que é o Dr. Paul Zak, que ele é o fundador
de um ramo chamado de neurocodomia. Ele é um cara boa pinta, assim, até apelidaram ele de Dr. Love, o doutor do amor. Porque a ocitocina, ele é o hormônio do amor. E ele percebeu que pessoas que produzem mais a ocitocina no seu hipotálamo estão mais inclinadas à moralidade e empatia. E o mais interessante de tudo isso é que o estresse bloqueia a liberação de ocitocina. Então é um hormônio extremamente, ou uma substância, vamos chamar assim, extremamente importante no nosso organismo. Então eu trouxe aqui para vocês, exatamente como o Dr. Paul Zak mostra no seu workshop, um pouco de ocitocina. É óbvio que ela é bem cara para se conseguir, a gente pode utilizar de forma injetável ou através da inalação. E geralmente eu aplico nas pessoas do meu workshop, eu dou uma injeção bem aqui na coluna, bem atrás aqui na coluna. Mas de cada 3 pessoas que eu faço isso, 2 ficam paraplégicas. Não, brincadeiras à parte, né? Isso aqui é só uma brincadeira para vocês. É óbvio que não precisa de injeção para liberar a ocitocina. Existe uma forma ainda muito mais natural para fazer isso. E essa forma é a partir do abraço. O abraço faz com que a gente libere ocitocina. E se a gente tem um número mínimo de abraços no dia, a gente garante a quantidade para o nosso dia para a gente se sentir bem. E tem outras formas também de liberação de ocitocina, que ela é uma substância, um hormônio do amor, o hormônio da conexão, um hormônio da segurança, um hormônio também ligado ao altruísmo. Mas olha quando a gente libera a ocitocina além do abraço, e eu convido a vocês a todo dia darem pelo menos 8 abraços. Abraça tua mãe, abraça teu pai, abraça teu filho, abraça tua filha, abraça teus amigos. E nisso tu vai estar fazendo alguém feliz e também vai estar recebendo a tua porção necessária para o teu bem-estar. Então, olha só algumas atividades que podem nos ajudar a liberar a ocitocina. A primeira é a atividade sexual, o orgasmo. Não estou falando para vocês, óbvio, para saírem fazendo sexo por todos os lados, que não é dessa forma que funciona. E sim, se tu está lá conectado com teu marido, com a tua esposa, né, com aquele amor, aquela conexão, tu tem a tendência a liberar mais ocitocina. Logo após o orgasmo, aquela sensação de bem-estar, a ocitocina está entrando na nossa corrente sanguínea. Segurar na mão, o toque, pegar no colo uma criança, por exemplo, isso libera a ocitocina. No momento que a mãe está amamentando o filho, ela libera a ocitocina. No momento também do nascimento do bebê, tem uma liberação de ocitocina. Quando um casal está dançando, até mesmo com um animal de estimação tu fazendo carinho. E isso auxilia na tua liberação de ocitocina. Os bichinhos de estimação, eles são muito valiosos. E eu espero que tu não só receba o benefício desse amor que esses bichinhos nos dão, mas que também vocês possam cuidar desses animais que são tão importantes na vida de muita gente. Né? E olha só que interessante, as próprias orações de conexão, uma oração que se faz diariamente, tu tem a tendência de liberar ocitocina. Mas o que mais libera ocitocina de tudo é a conexão com as outras pessoas. A gente está verdadeiramente conectado, não simplesmente presente, mas conectado coração a coração, olho no olho, conversa num assunto único, a gente faz com que os nossos organismos liberem e se sintam mais seguros e liberem ocitocina. Então, aqui eu convido a vocês a fazerem uma breve prática. É uma prática de autocompaixão que também libera ocitocina, além do abraço que eu já recomendei para vocês, que se chama Soothing Touch, ou toque confortador. Ele foi desenvolvido por uma pesquisadora chamada doutora Kristin Neff, uma grande pesquisadora de autocompaixão. Então, aproveite esse momento agora para te oferecer amor. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Barros da Luz
e hoje eu estou aqui junto com vocês para oferecer uma prática de autocompaixão. Ela é muito simples, ela foi desenvolvida, digamos assim, por diversos psicólogos, né? Mas quem mais ficou conhecido por ela foi a Kristin Neff, pela autoria, que é chamado de um toque confortador ou toque tranquilizante, que é Soothing Touch. Apesar de hoje já terem outras técnicas mais desenvolvidas, como algo chamado como Ravening, que através do toque tu pode ter a liberação de traumas profundos, traumas de infância, traumas da vida. Mas hoje eu vou ensinar uma pequena técnica de autocompaixão que nós utilizamos na psicologia positiva, que é esse toque tranquilizador. Pode parecer um pouco estranho assim, porque a gente não está acostumado a fazer isso na gente, a gente faz mais nos outros do que na gente, mas na verdade em qualquer momento do dia, ou até mesmo quando tu estiveres em alguma situação difícil, aconteceu algum evento estressante, ou até mesmo tu tá depois de um dia super cansado, sabe, ou no meio do dia, no meio do trabalho, tu pode fazer isso, que vai auxiliar na redução do estresse, vai auxiliar na liberação de ocitocina, que é um hormônio de bem-estar, um hormônio do amor, um hormônio da conexão, e a gente sabe que a nossa pele, o nosso corpo, ele tem uma sensibilidade muito grande e responde quimicamente a isso, né? Não importando se é tu mesmo que está fazendo ou se é uma outra pessoa, o corpo responde ao toque. Então é muito, muito simples. Quando tu estiver aí numa situação de um pouco de desequilíbrio, é simplesmente respirar, parar, respirar umas 2, 3 vezes profundamente. Tu pode colocar uma mão no coração ou as 2 mãos no coração e simplesmente te oferecer um pouco de carinho. Tu pode fazer movimentos circulares no coração. Isso é uma forma, e vai respirando profundamente, oferecendo esse carinho. Um outro jeito de oferecer carinho para liberar a ocitocina é simplesmente acariciar o teu rosto, e experimenta agora, nesse momento, a sensação que é de tu fazer carinho no teu rosto, como se tivesse assim, como suas mãos fossem a extensão do teu coração. Tu pode abrir um sorriso interno e de novo faz esse toque de carinho como se fosse uma mãe acariciando um bebê no coração, com as 2 mãos ou com uma mão. A outra forma que tu podes fazer isso também é nos braços, gentilmente, fazendo esse carinho bem devagar, quase dá um arrepio lá dentro da gente. É uma coisa muito boa. Faz algumas vezes isso. Uma técnica de se auto-acariciar, de se dar amor, de se dar compaixão, mas na verdade aqui tu tá mandando uma mensagem para o teu sistema nervoso que ele pode relaxar, tu ativa a resposta de relaxamento, reduz o estresse, traz uma sensação de segurança, e isso acalma o teu corpo. Ele não precisa estar indo teu fluxo. Ele pode entrar no descansar e dirigir a energia para se engajar. E agora dá um aperto, assim, como se estivesse abraçando, te abraçando mesmo, sabe? Faz algumas vezes isso. Novamente toca o teu rosto. E de novo coloca as mãos no coração e respira profundamente algumas vezes. Deixa o teu corpo liberar muito ocitocina e observa como tu está te sentindo nesse momento. E se tu achar que alguém pode se beneficiar desse vídeo, pode começar a se oferecer um pouco de amor, seja através do toque, o que pode parecer um pouco estranho. Eu sugiro também fazerem no banho, sabe? Realmente tocar no banho todas as partes do corpo, sair um pouco do automático, para que tu possa criar, digamos assim, a química que vai te fazer o bem no dia a dia. E é a tua própria responsabilidade em fazer isso. Então, eu sugiro que vocês façam essa prática diariamente e, ao mesmo tempo, se acharem que alguém pode se beneficiar com isso, vocês compartilhem esse vídeo com eles, assim, sem esperar nada em troca, simplesmente como uma oferta de amor. Então, eu agradeço vocês e que vocês possam se fazer muito carinho nesse momento e nessa vida. Muito obrigado.
Espero que vocês tenham aproveitado essa prática do toque confortador e estejam um pouquinho mais relaxado, com ocitocina fluindo na corrente sanguínea, se sentindo um pouco mais de amor por si, né? Mais tranquilo. E aqui a gente entra no último assunto desse módulo de hoje, que é o último quesito que a gente vai estar abordando, que é super importante com relação ao estresse, que é a nossa qualidade de sono. A gente sabe que dormir restaura a nossa energia do corpo, restaura a energia do cérebro. E grande parte do consumo da nossa energia é do nosso cérebro, sendo na comparação entre o tamanho e a utilização de energia. E o nosso sono, ele também é uma função daquele eixo que nós conversamos antes, hipotálamo, hipófise e adrenal. E quando a gente tem uma qualidade de sono positiva, a gente reduz o estresse. Na verdade, a privação do sono é um estressor. Então, os distúrbios de sono, de acordo com as pesquisas atuais, afeta 1 a cada 3 pessoas. Quando a gente não dorme bem, a gente aumenta a produção de cortisol, estimula o sistema nervoso simpático, a gente reduz a nossa função imune e endócrina, desequilibrando todo o nosso sistema imunológico, aumenta os níveis de glicose, então a gente tem uma tendência a aumentar o peso e aumentar o apetite. A gente também aumenta a pressão arterial e prejudica funções cognitivas. Então aqui eu vou passar para vocês, e vocês podem ver agora aqui na tela, umas dicas para uma boa noite de sono. Isso aqui também são recomendações da Universidade de Harvard, da Harvard Medical School, através da doutora Karen Carlson. Tá? Então o primeiro é se exercitar durante o dia. Se tu consegue se exercitar durante o dia, o teu nível de energia na hora de dormir, ele já vai ter sido gasto. Isso quer dizer o quê? Que na hora de tu dormir, a tendência é cair no sono. Mas isso não quer dizer exercitar logo antes de dormir, por isso, na verdade, tem o efeito contrário. Se tu exercitar bem tarde da noite, pode te atrapalhar no sono. Outra indicação que se tem é ir para a cama somente para dormir. O que quer dizer? Não vai ver TV no quarto, não leva o celular para o quarto ou trabalhar no quarto. Faz isso na sala antes. A partir do momento que tu entrares no quarto, é simplesmente para deitar, dormir ou até mesmo ler um pouquinho antes de dormir, tá? Justamente para preparar o teu corpo, criar um ritual. E dessa forma também, fazendo com que o teu ambiente, o teu quarto seja mais aconchegante, ajuda essa sensação de conforto. E nesse ponto eu falo, evita a televisão até tarde, evita as luzes à noite. Nós temos no nosso organismo, ou até mesmo na nossa retina, um fotorreceptor, que é a melanopsina, desculpa, que é um termo um pouco difícil de falar. Como vocês podem ver na tela, ela identifica a luminosidade e informa o organismo se é dia ou se é noite. E elas enviam mensagens ao escurecer para o teu hipotálamo, para a tua e pineal, informando sobre a redução de luminosidade. Há pouco tempo atrás, os nossos ancestrais, eles acordavam com o nascer do sol e dormiam, né, com o pôr do sol. Não tinha tanta iluminação artificial, que hoje é muito benéfica e nos ajuda em muitas coisas. No entanto, pode prejudicar até mesmo a função da nossa glândula pineal na liberação principalmente de melatonina, que é uma substância no nosso corpo que ajuda na liberação, nos predispondo ao sono. Então isso começa a ajudar a gente entrar vamos dizer assim, num estado de consciência, num estado até mesmo meditativo, num estado de ondas diferentes cerebrais que propiciam ao sono. Por isso que certos rituais auxiliam para a gente dormir. Se tu tiveres o mesmo ritual todas as noites, o teu organismo já vai se preparando. Uma das formas também de fazer é de não comer muito à noite.
Às vezes o estômago fica cheio, o intestino, e aí isso acaba trazendo pesadelos, sonhos e até dificuldade de dormir. Então não é tão recomendado comer muito à noite. Dizem, né, tem os ditados antigos da nossa humanidade que falam: de manhã come a comida do teu amigo, do teu vizinho. Ao meio-dia, divide a comida com o teu vizinho. E à noite, entrega a tua comida para o teu vizinho. Justamente falando, né, de manhã, quando a gente vem no desjejum, a gente pode trazer mais alimentação, que o corpo está debilitado. Mas à noite, que o corpo vai descansar, não precisa tanto um excesso de comida. Então, algo mais equilibrado e um pouco mais cedo. É importante também aprender alguma técnica de ativação da resposta de relaxamento. Como eu compartilhei com vocês, o relaxamento profundo, a respiração, algumas visualizações auxiliam nesse processo. Evitar álcool e cafeína, porque algumas pessoas até dizem: vou beber um pouquinho para relaxar, mas não entra num estado de sono profundo como sem a presença do álcool. Cafeína, então, não se fala. A cafeína, ela nos deixa mais alerta. Então, a recomendação é essa: evitar álcool e cafeína à noite. Dormir de 7 a 8 horas por dia, principalmente as mulheres que precisam uma recuperação maior por causa do seu sistema hormonal, que é um pouco diferente dos homens. Os homens, sim, de 7 a 8, mas eles podem dormir um pouco menos. E o que auxilia profundamente a entrar no sono é o relaxamento profundo. Então eu compartilho com vocês aqui agora um videozinho de um gatinho que eu achei muito interessante, ele está completamente entregue e relaxado. Mas depois, na prática completa que nós vamos fazer daqui a pouco, a gente vai experimentar mais uma vez o relaxamento profundo. Então vejam só, o relaxamento profundo reduz os batimentos cardíacos, é uma das práticas mais eficazes justamente de ativar a resposta de relaxamento, baixa a pressão arterial, acalma a tua mente e relaxa os músculos. De acordo com o Dr. Sean Talbot, em 2007, no livro Cortisol Connection, ele fala que 10 minutos de relaxamento profundo no dia podem reduzir em até 50% os níveis de hormônio ou cortisol, os hormônios ligados ao estresse, produzidos no teu dia inteiro. O Dr. Steve Brennan, que traz no seu livro Yoga and Medicine, ele diz que 5 minutos dessa prática, nessa postura, que é uma postura de yoga também, ela te ajuda a voltar a um nível basal de tensão. Então os músculos relaxam e tu experimenta um profundo relaxamento que é até maior do que dormir, né? Então dizem que 5 minutos dessa prática no dia equivalem aproximadamente a 1 hora de sono. Então vocês veem a importância dessa prática. Então eu gostaria de convidar vocês aqui agora para a gente fazer juntos uma prática completa de redução do estresse, onde nós vamos fazer algumas posturas com respirações. Eu vou passar para vocês toda uma técnica de automassagem e também a gente vai terminar com um relaxamento profundo. Então, coloca uma roupa confortável, encontra um tapetinho ou um lençol sobre o chão para que a gente possa fazer essa prática juntos. Muito obrigado. Postura do yoga. Nesse momento, eu te peço para tu te preparares com as posições de mão. A posição de mão, a tua mão direita vai segurar o teu punho esquerdo. Mas nesse caso, essa posição vai estar nas tuas costas. Então, essa mesma posição onde a mão direita segura o punho esquerdo. As pernas, a perna direita está na frente da esquerda, com quase igual à posição das tuas mãos atrás.
Então tu vai inspirar profundamente e na exalação flexionar a frente. Retém toda a respiração, vai no teu limite do corpo. A pausa respiratória é de 8 segundos. E aí inspira e eleva o teu tronco novamente. Nessa posição inicial, exala, solta todo o ar. Inspira novamente. Exala e flexiona a frente. E retém com o pulmão vazio. Inspira, eleva o teu tronco. E exala, soltando o ar. Eu te convido a fazer mais 2 repetições dessa postura, completando uma sequência de 4 repetições. Torção rápida sentada. Agora a nossa modelo Amanda vai demonstrar uma postura que auxilia muito no equilíbrio das nossas suprarrenais e para liberar um pouco, ativar o nosso sistema nervoso na coluna, todos aqueles pequenos neurônios, aqueles pequenos nervos que passam, na verdade, na nossa coluna. Então senta com as pernas cruzadas, com a coluna ereta, e aí inspira e eleva os 2 braços. Retém a respiração. Exala e faz uma torção para um dos lados, apoiando uma das mãos no joelho e a outra no chão atrás das costas. O pescoço também acompanha o movimento, voltando a cabeça para trás. Pulmão vazio, pausa de 8 segundos. Inspira e retorna à posição inicial com os braços elevados. Exala e faz a torção para o outro lado, torcendo a lombar, o tronco e o pescoço, olhando para trás. Inspira, retorna à posição inicial com os braços elevados e exala com as 2 mãos ao lado do corpo. Eu te convido a fazer mais 3 repetições dessa postura, completando um total de 4 posturas na sequência. Lembrando que as pausas respiratórias são de 8 segundos. Postura da cobra. Deite-se com o abdômen voltado para o chão. Apoie ou o queixo ou a testa no chão, o que for mais confortável para você. Posicione as mãos flexionadas ao lado do corpo, mais ou menos na altura dos ombros. Inspira nessa posição. Na expiração, contrai os seus glúteos, empurrando o púbis em direção ao chão para encaixar a coluna. Na inspiração, o tronco sobe, sem tirar o quadril do chão, numa posição confortável. A pausa respiratória de 8 segundos e exala, descendo o tronco bem lentamente em direção ao chão, na posição inicial. Faz uma respiração profunda aqui e eu te convido a fazer mais 7 repetições dessa postura, completando um total de 8 repetições. Depois da prática dessa postura, eu te convido a fazer a postura de descanso, a postura da criança estendida, para compensar a pressão nas costas. Postura de descanso, criança estendida. Nossa modelo Amanda agora vai demonstrar uma postura para relaxar as costas, para descansar. Começa na posição de 4 apoios, apoiando-se sobre os joelhos e as mãos. Os joelhos estão mais ou menos na largura do quadril e os punhos alinhados com os ombros. Mantenha a coluna alinhada e os braços estendidos. Essa é a posição da mesa. Inspira nessa posição.
E exala e vai sentando lentamente nos teus tornozelos, deixando os braços esticados à frente, causando um alongamento na coluna e um descanso na coluna. E respira nessa posição livremente durante 30 segundos. Essa posição, ela relaxa as costas, libera a lombar e auxilia na recuperação dos teus músculos e da tua energia. Lembrando que a respiração é livre. E aí, lentamente, após os 30 segundos, vai voltando na posição da mesa, posição inicial. Automassagem. Agora a nossa modelo Amanda vai auxiliar-nos e guiar-nos nos movimentos para que a gente possa liberar muito da ocitocina, para que a gente possa ativar o nosso sistema linfático e também para auxiliar na nossa prática de redução de estresse. Lembrando que o toque tem um poder muito forte e que traz uma sensação de conforto, traz uma sensação de equilíbrio pessoal e ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, a nossa resposta de relaxamento. Essa prática auxilia na redução de estresse, ativa o nosso sistema imunológico e relaxa todos os nossos músculos. Para alguns, podem até reduzir até mesmo ansiedade e depressão. Então, por favor, posiciona as tuas mãos sobre a tua cabeça e desliza em direção aos teus cabelos, descendo lá por trás das orelhas. Faz 3 vezes esse movimento. Lembrando que não é só um carinho, faz algo um pouquinho mais forte. Agora posiciona ambas as mãos no centro da testa, na testa, e faz a massagem por ambos os lados da testa, tirando aquelas rugas, aquelas franzido de preocupação, em direção às laterais. Por favor, esfrega as 2 mãos, aquece um pouco as 2 mãos e coloca sobre os teus olhos, como se tu estivesse banhando os teus olhos com uma energia positiva. Lembra de sempre respirar profundamente. Nessa mesma posição, com a lateral das mãos, tu desliza e vai fazendo a massagem no teu nariz. Tu massageia umas 2, 3 vezes o teu nariz. Agora, com as 2 mãos entre o nariz e a boca, tu desliza para as laterais no teu buço, em direção às bochechas. Com as mãos ao lado das orelhas, deslizando das têmporas até o queixo. Faz umas 3, 4 vezes. Tu junta as tuas mãos, os polegares embaixo do queixo e tu desliza embaixo do queixo até o final do maxilar. Aqui tem vários nódulos linfáticos para liberar. Agora, com as 2 mãos na nuca, tu faz a massagem bem do teu pescoço, na parte bem de baixo da tua nuca. Tu desliza em direção aos lados, do centro para as laterais. Centro para as laterais. Respira profundamente. E agora, com uma das mãos, toca o teu ombro e massageia o teu trapézio. Massageia bem o teu trapézio. Essa é uma região que fica um pouco mais tensa. Talvez tu precise ficar um pouco mais. E agora pressiona o teu ombro até o antebraço.
traz a tua mão na tua axila e pressiona bem na axila, que é um lugar onde tem vários nódulos linfáticos. Entre o cotovelo e o punho, faz uma torção na direção dos pelos, soltando o antebraço. E aí já vai para a tua mão, massageando a palma da mão, massageando o dorso das mãos e também os dedos. E repete o movimento do outro lado, massageando o teu ombro primeiramente, uma região que normalmente as pessoas sentem que está mais tensa, a região do trapézio. Aí pressiona o ombro em direção ao cotovelo. Novamente a axila, pressiona a axila. Entre o cotovelo e o punho, na direção dos pelos. Palma da mão. Dorso da mão. Os dedos. Relaxa os dois braços, dá uma pausa, observa qual é a sensação que tu tem nos teus dois braços. Tu pode até fechar um pouco os olhos para sentir isso. Olha a diferença dos teus braços para as tuas pernas, para o teu tronco. E agora a gente vai tentar massagear as costas. Uma mão vai por cima, a outra por baixo e vai fazendo uma massagem no centro da tua coluna. Uma vai para cima, outra vai para baixo. Na apostila de vocês podem ver bem essa posição das costas. Faz umas 3 vezes e aí troca as mãos. A que estava em cima vai para baixo, a que estava embaixo vai para cima. Sempre na parte central. Agora as duas mãos vão aos ambos lados das costas, mais ou menos na altura dos rins, e desliza para baixo, pegando toda a tua lombar. Isso, solta bem. Na região do tórax, faz em direção ao coração. No peito, em direção ao coração. Isso, faz umas 3, 4 vezes. Na região do abdômen, entre o teu peito e o púbis, tu vai inspirar, na exalação do centro para as laterais. Isso. Vai um pouquinho mais para baixo e do centro para as laterais. Um pouquinho mais para baixo. Exala do centro para as laterais. E aí vai escolher uma das pernas, esticar uma das pernas. E aí massageia amassando a coxa. Faz umas 2, 3 vezes. Aí pode dobrar a tua perna e massageia tanto a panturrilha quanto a parte anterior, de cima para baixo. E agora na sola dos pés, massageia as solas dos teus pés. E aqui permanece um tempinho a mais, porque cada pedacinho das solas dos teus pés que tu massageia, de acordo com a reflexologia, tu está massageando até a outra parte do corpo ou órgãos internos. Pega bem a junção dos dedos, os dedos em si. E tu pode até dar uns tapinhas nos teus pés para ativar aí. E agora tu vai repetir esses movimentos do outro lado. Começando na coxa, massageando a coxa, como se estivesse amassando um pedaço de pão. E aí tu pode dobrar a tua perna e massagear a panturrilha, descendo. A parte anterior da perna também. E finalizar com as duas solas com a sola dos pés, massageando a sola dos pés. As junções dos dedos, os dedos em si.
Dá uns tapinhas nos teus pés também. E o ideal, a recomendação nesse momento, é de fazer um relaxamento profundo. Prática de relaxamento profundo com a respiração diafragmática. Então, deite-se de costas para o chão, os braços afastados do corpo, com as palmas voltadas para cima, e relaxe todo o corpo. E expire profundamente e expire lentamente. Vai sentindo o peso do corpo sobre o chão e sinta, perceba, imagine ou pense que nesse momento todo o teu corpo relaxa e que todo o teu corpo, na verdade, respira, como se cada uma das células pudesse absorver o ar. E eu te peço para levar a tua atenção, a tua consciência para a região dos teus pés. E tu inspira ar para dentro dos teus pés. E quando tu exala, tu espalha esse ar para todas as células dos teus pés. Como se tu estivesse inspirando uma energia muito pura. E quando tu exala, tu preenche de energia os teus pés, relaxando os pés, relaxando os dedos, cada partezinha conscientemente. Inspira o ar nos pés e exala relaxando os pés. Leva a tua atenção e consciência para as tuas duas pernas. Nesse momento, os poros das pernas respiram. E tu inspira esse ar e essa energia para as tuas pernas, para as coxas, panturrilhas, joelhos. E na exalação, essa energia se espalha para as tuas pernas, para os teus joelhos, para as tuas panturrilhas, regenerando, equilibrando e renovando a energia das tuas pernas. Faz algumas vezes esse processo relaxando tanto as pernas quanto os pés. Leva a tua atenção para a região do teu quadril, para a região do teu ventre. Inspira conscientemente luz e energia para essa região. E na exalação tu leva o comando de relaxar profundamente essa parte. Regenerando e relaxando. Da cintura para baixo, todo o teu corpo está completamente relaxado, se regenerando, trazendo um maior estado de tranquilidade, de equilíbrio, de paz, de regeneração. Cada célula das tuas pernas e dos teus pés estão sendo banhadas com esse ar e com essa energia de equilíbrio. Leva a tua consciência e a atenção para o teu tronco, para o teu peito e para as tuas costas. Inspire esse ar e energia para o teu peito, para a tua barriga, banhando os órgãos internos, e na exalação tu enche o teu tronco, tu enche as tuas costas, todas as células dessa parte com luz e energia de renovação. Tu sente uma certa leveza no peito, na tua barriga, trazendo esse estado de profunda tranquilidade, profunda paz e harmonia. E esse ar e essa energia se expande para os teus ombros, braços e mãos, como se saísse até mesmo pelas pontas dos dedos, relaxando os braços, relaxando o antebraço e relaxando as mãos. Deixa que essa energia de renovação, essa energia de tranquilidade tome conta dos teus membros superiores. Leva a tua consciência agora para o teu pescoço, para o teu rosto e para a tua cabeça. Inspira profundamente a energia
para o teu rosto, para a tua cabeça, para o teu pescoço. Preenche desse ar renovador, dessa energia que purifica e exala, relaxando completamente os músculos da tua face, a tua cabeça e o teu pescoço, fazendo com que todo o teu corpo entre no maior estado de relaxamento, de regeneração, de equilíbrio, paz e tranquilidade. E desfruta desse estado de tranquilidade, desse estado de paz por alguns instantes, não esquecendo de fazer respirações profundas. E a cada inspiração e expiração tu vai um pouquinho mais fundo, mais e mais fundo, num estado onde traz uma completa regeneração, um reequilíbrio e a harmonia original do teu ser. Como se tu tivesse mergulhado num oceano de energias onde tu não consegue mais perceber os limites do teu corpo. E te banha nesse oceano de energia uma vibração positiva que relaxa todos os músculos do teu corpo, acalmando profundamente o teu ser. O teu corpo tão leve quanto o ar. Respira profundamente algumas vezes, desfrutando desse estado. E lentamente vai retomando a consciência do teu corpo. E ao retomar a consciência das partes do teu corpo, tu vai movimentando elas, começando pelos pés. Traz um leve movimento para os dedos dos pés, os tornozelos, sempre respeitando o teu próprio ritmo e a tua própria consciência. Traz um movimento para as pernas, pode trazer um movimento para as mãos, para os braços também, o pescoço para um lado, para o outro. Pode até fazer um movimento de espreguiçar um pouquinho, dar uma espreguiçada. Pode deixar de novo os teus braços ao lado do corpo. Faz 3 respirações bem profundas. E no momento que tu te sentires confortável, gentilmente tu pode ir voltando, lentamente abrindo os olhos e no teu próprio ritmo, sem pressa nenhuma, voltando à tua atividade diária. E agora, eu te pergunto, novamente, de 0 a 10, como tu tá te sentindo nesse momento depois da prática? Não tá te sentindo muito melhor? Imagina se tu pudesse sentir essa experiência, essa enxurradas de hormônios de bem-estar naturalmente no teu dia. Então eu te convido a partir de agora, através das tuas atividades intencionais, a cultivar um momento no dia para ti. E na verdade, o cuidar do próprio corpo, o cuidar da tua saúde é o primeiro passo do amor próprio. Sem o cuidado com a sua própria saúde, não existe um verdadeiro amor próprio, não existe uma conexão consigo mesmo. E eu te convido para ativar e manifestar, talvez pela primeira vez na tua vida, um amor por ti mesmo. Talvez tu não tenha recebido amor na tua vida, talvez tu tenha recebido muito amor, mas eu te convido a cada vez mais oferecer amor a ti mesmo. Te respeitar como uma manifestação única nesse planeta Terra, onde não tem ninguém igual a ti. E eu finalizo esse módulo de hoje com uma frase de um grande poeta e sábio chamado Rumi.
A tarefa não é buscar o amor, mas apenas procurar e desfazer todas as barreiras dentro de si mesmo que você construiu contra ele. Muito obrigado.